Olá pessoal, esse é um vídeo de uma microaula que foi feita pelo grupo de Rebeca Marília, Ellen Rafaele, Michele, Josnara e Maria de Jesus. Essa microaula tem por tema Platão, a jornada de um pensamento filosófico na Grécia. Platão nasceu em uma família aristocrática em Atenas, isso por volta de 427 a 428 a.C., e faleceu em 348. O seu verdadeiro nome era Aristócles. Platão era apenas um apelido que foi atribuído ao filósofo em sua juventude. Isso por causa de seus traços físicos, pois ele era um homem forte e de ombros largos. A sua família tinha ligações políticas e sociais na cidade, o que proporcionou a Platão uma educação de alta qualidade, incluindo estudos em matemática, música e filosofia. Aos 20 anos, Platão conhece Sócrates, um filósofo que é conhecido por sua ironia e método de questionamento. A partir desse encontro, Platão tornou-se discípulo de Sócrates e passou a frequentar os círculos filosóficos em Atenas. A influência de Sócrates sobre Platão foi tão grande que a maioria dos textos deixados por Platão são feitos de diálogos em que Sócrates é o personagem principal. Lá por volta de 399 a.C., Sócrates é acusado de corromper a juventude e impiedade e acaba sendo executado. Isso gera um impacto muito profundo em Platão, moldando assim as suas futuras reflexões filosóficas. Após a morte de seu mestre Sócrates, Platão empreendeu em algumas viagens pelo Mediterrâneo. Durante esse período, ele teve a oportunidade de entrar em contato com outras correntes filosóficas e culturais, ampliando assim o seu repertório de conhecimento. Essas viagens contribuíram para enriquecer suas reflexões filosóficas e influenciaram no desenvolvimento de suas ideias. Além disso, Platão dedicou-se não apenas à filosofia, mas também aos estudos matemáticos. Ele reconhecia a importância da matemática como uma disciplina fundamental para o desenvolvimento do pensamento lógico e abstrato. Acredita-se que Platão tenha estudado matemática com os pitagóricos durante a sua juventude, o que influenciou na sua visão de que as formas geométricas e numéricas eram fundamentais para compreender a realidade. E lá por volta de 388 a.C., ele fundou a sua escola filosófica, que ficou conhecida como a Academia de Platão. Era um lugar onde os jovens se reuniam para discutir política e praticar exercícios físicos. Era como se fosse uma espécie de retiro tranquilo. Academia de Platão, fundação da Academia em Atenas, fundada em 387 a.C. em Atenas, criada por Platão, um dos mais importantes filósofos da Grécia Antiga, que havia sido discípulo de Sócrates. A academia é considerada a primeira instituição de ensino superior do mundo. Importância como primeira instituição de ensino superior do mundo ocidental. A importância dessa academia se manifesta em diversos aspectos, sendo algum deles a origem da filosofia ocidental. A academia foi um dos primeiros centros dedicados ao estudo sistemático da filosofia. Platão e seus alunos desenvolveram ideias que formaram a base da filosofia ocidental. Método de ensino. Platão utilizava um método dialético, incentivando a discussão e o questionamento crítico. Isso promovia um ambiente de aprendizado ativo em oposição à simples transmissão de conhecimento. Interdisciplinaridade. Além de filosofia, a academia abrigava estudos em matemática, ciências naturais, política e ética. Essa abordagem abrangente influenciou o desenvolvimento de várias disciplinas acadêmicas. Legado duradouro. Os ensinamentos e métodos da Academia de Platão influenciaram profundamente a educação e a filosofia ocidental. Muitas universidades modernas ainda seguem modelos de ensino e currículos que podem ser traçados de volta à academia.
formação de grandes pensadores. A academia foi o berço de alguns dos maiores filósofos da história, incluindo Aristóteles, que por sua vez fundou o Liceu, outra importante instituição de ensino da antiguidade. Assim, a Academia de Platão não foi apenas a primeira instituição de ensino superior, mas também um pilar fundamental para o desenvolvimento intelectual e educacional da civilização ocidental. Vamos começar falando de uma das obras mais conhecidas de Platão, A República. A República é um diálogo escrito por Platão, onde Sócrates discute sobre o que constitui uma sociedade justa e como essa sociedade ideal ela deve ser organizada. Ele argumenta que a justiça começa dentro de cada pessoa, com a razão governando sobre os desejos. Platão também fala sobre a importância da educação e da divisão de tarefas na sociedade para manter essa harmonia. Além disso, ele também discute a teoria das ideias, onde as coisas do mundo físico são apenas sombras de ideias perfeitas e eternas. Também temos a obra Fedro, que é um diálogo que foi escrito por Platão, que discute temas sobre o amor, a retórica e a filosofia. No diálogo, Sócrates e Fedro, eles conversam enquanto eles caminham fora da cidade de Atenas. Eles falam sobre a natureza do amor e da beleza, e argumentam ali que o amor verdadeiro, ele deve buscar a beleza interior, e não apenas a aparência física. Além disso, Platão também critica a retórica superficial e defende que o verdadeiro conhecimento só pode ser alcançado através da filosofia, que busca a verdade e a sabedoria genuína. Já na obra Fédon, também é um diálogo onde Platão ele narra ali os últimos momentos de Sócrates antes de sua execução. E nesse diálogo, Sócrates vai discutir a imortalidade da alma e a filosofia como uma preparação para a morte. Ele vai argumentar que a alma ela é eterna e que a filosofia verdadeira é um treinamento para libertar a alma das preocupações materiais e prepará-la para a vida após a morte. Sócrates também reflete sobre a importância da virtude e da busca pela verdade ao longo da vida. Assim como a República, essa obra também é muito conhecida, que é o Banquete. Nessa obra, neste diálogo, Platão e vários personagens, incluindo Sócrates, eles se reúnem para um jantar e lá eles vão discutir sobre o amor, que no caso era o deus Eros, em suas várias formas e significados. Cada convidado ele apresenta um discurso sobre o amor e vão destacando desde o amor físico até o amor pela sabedoria e pelo conhecimento. Sócrates, por sua vez, ele relata o que aprendeu com uma sacerdotisa chamada Diotima. E ele argumenta que o amor é uma busca pela beleza e pela verdade espiritual. O diálogo ele explora profundamente o significado do amor na vida humana e suas conexões com a filosofia e a busca pelo conhecimento. Já em Mênon é um diálogo onde Sócrates ele tenta responder se a virtude ela pode ser ensinada. Ele discute com Mênon, um jovem aristocrata, sobre o que é a virtude e se ela pode ser adquirida através do ensino ou se ela é inata, já nasce com o ser humano. Sócrates ele vai argumentar que a virtude ela não pode ser ensinada no sentido tradicional, mas ela pode ser despertada através do processo de questionamento e reflexão. Ele conduz Mênon a investigar o que é a virtude em várias situações, levando-o a perceber que o verdadeiro conhecimento ele surge da busca diligente pela verdade e pela compreensão, em vez de simplesmente receber respostas prontas. Nesse diálogo é explorado a criação do universo e a natureza do mundo físico. Nele, Timeu, que é um filósofo, ele apresenta uma explicação cosmológica baseada em princípios matemáticos e divinos. Segundo Timeu, o universo ele foi criado por um demiurgo, um ser divino, que o moldou a partir de formas geométricas perfeitas. Esse criador organizou o cosmos para refletir a ordem e a harmonia e utilizou elementos como fogo, terra, ar e a água. Timeu também discute a origem das almas humanas, que são geradas pelo demiurgo e conectadas ao mundo material por meio de corpos físicos. O diálogo ele explora temas como a natureza da realidade, a importância das formas ideais e a busca pelo conhecimento genuíno através da contemplação filosófica. Já em Crátilo, Sócrates ele vai discutir sobre a natureza das palavras e da linguagem. Ele vai debater
com Hermógenes e Crátilo sobre a natureza e a origem das palavras e dos nomes. Ele se pergunta se o nome das coisas tem um significado natural ou convencional. Sócrates ele questiona se os nomes das coisas eles devem refletir a sua verdadeira essência ou se são apenas convenções humanas. O diálogo ele explora a relação entre linguagem e realidade, bem como a importância da precisão e da compreensão da comunicação. Platão também tem algumas outras obras, sendo elas Apologia de Sócrates, Parmênides, Criton e Filebo. Em Apologia de Sócrates, é um relato de defesa de Sócrates durante o seu julgamento em Atenas. Sócrates vai defender a sua filosofia e o seu estilo de vida, e ele vai argumentar que sua missão era questionar e buscar a verdade, mesmo que isso tenha incomodado muitas pessoas na cidade. Ele também se recusa a se retratar ou mudar as suas crenças, então ele prefere morrer do que renunciar à sua filosofia e àquilo que ele acredita. Já na obra Parmênides, Parmênides ele vai questionar Sócrates sobre suas ideias filosóficas, especialmente aquelas que são relacionadas ao mundo das ideias e à natureza do ser. Essa discussão ela se desenvolve em torno de temas como a unidade e a multiplicidade, o ser e o não ser, e a relação entre as formas ideais e o mundo sensível. Um exemplo disso é quando eles vão discutir a relação entre o uno, que é o todo indivisível, e o múltiplo, que é o mundo percebido através dos sentidos. Parmênides ele expõe argumentos sofisticados que desafiam as concepções comuns sobre a realidade, o que leva Sócrates a enfrentar dificuldade em suas próprias teorias. O diálogo ele é crucial para a compreensão da metafísica platônica, e nele se destaca a complexidade do pensamento sobre a natureza do ser e da existência. Para finalizar, temos a obra Filebo, onde Platão ele explora a questão do prazer e o seu papel na vida boa. Nesse diálogo, Sócrates ele vai discutir com Filebo e Protarco sobre se o prazer ele é o bem supremo ou se há outras qualidades que contribuem para uma vida feliz e virtuosa. Eles investigam a natureza do prazer e suas relações com o conhecimento, a sabedoria e o bem-estar moral. Já em Criton, que é um diálogo que vai ocorrer na prisão de Sócrates, onde o seu amigo Criton ele tenta convencê-lo a escapar da execução, e ali ele vai oferecer argumentos baseados na justiça e no dever. Só que Sócrates ele se recusa a fugir e argumenta que seria muito injusto desrespeitar as leis da cidade que ele viveu e que beneficiou ao longo de sua vida. O mundo das ideias de Platão. Características importantes do mundo inteligível. Produzido pela razão, pensar ou dedução. Refere-se ao conhecimento verdadeiro. Refere-se ao que em si, isto é, perfeito, ser. O mundo inteligível ele é caracterizado por ser o reino das ideias puras, das essências imutáveis e eternas. Nele, encontramos os arquetipos perfeitos e imutáveis de todas as coisas, que existem independentemente do mundo sensível. Segundo Platão, o mundo inteligível é acessado pela razão pura, através da contemplação das ideias. Ele é superior ao mundo sensível, que é apenas uma cópia imperfeita daquele. Já o mundo sensível é produzido pelos sentidos, sentir ou indução. Refere-se ao conhecimento de opiniões. Doxa refere-se ao que é para si, isto é, imperfeito, devir. Segundo Platão, o mundo sensível é caracterizado como uma cópia imperfeita do mundo das ideias. As ideias são entidades perfeitas e imutáveis que existem, independentemente do mundo físico. O mundo sensível, por sua vez, é um reflexo imperfeito dessas ideias, sujeito à mudança e à imperfeição. Para Platão, o mundo sensível é apenas uma sombra ou aparência do mundo ideal, que é a realidade verdadeira. Portanto, o mundo sensível é visto como uma representação incompleta e enganosa da realidade, enquanto as ideias representam a essência e a perfeição. Teoria do conhecimento verdadeiro. A alegoria da caverna é um famoso texto filosófico escrito por Platão no livro A República. Ela representa a condição humana e a busca pelo conhecimento verdadeiro.
Na alegoria, prisioneiros estão acorrentados em uma caverna, enxergando apenas sombras projetadas em uma parede. Eles acreditam que essas sombras são a realidade. Um prisioneiro é libertado e sai da caverna, descobrindo o mundo exterior e a verdadeira natureza da realidade. Ele retorna para contar aos outros prisioneiros, mas eles não acreditam nele. A alegoria simboliza a transição do conhecimento ilusório para o conhecimento verdadeiro. Ela representa a importância de questionar as crenças estabelecidas e busca a compreensão mais profunda. Em seguida, discutiremos um aspecto específico da alegoria da caverna, tais eles como ilusão e realidade, conhecimento e ignorância, educação e libertação, verdade e aparência, sociedade e política e o filósofo rei. Ilusão e realidade, a alegoria representa como seres humanos geralmente percebem apenas sombras da realidade, em vez da realidade em si. Isso ilustra como nossas percepções podem ser enganosas e limitadas. Conhecimento e ignorância, os prisioneiros na caverna representam a ignorância e a falta de conhecimento sobre o mundo real. Sair da caverna e ver a verdadeira realidade simboliza a busca pelo conhecimento e iluminação. Educação e libertação. A alegoria mostra como a educação pode libertar as pessoas de suas crenças limitadas e permitir que alcancem uma compreensão mais profunda da realidade. Verdade e aparência. A distinção entre as sombras projetadas na parede da caverna e a realidade externa ilustra a diferença entre a aparência das coisas e sua verdadeira natureza. Sociedade e política. A alegoria também pode ser interpretada como uma crítica à sociedade e à política, onde as pessoas são mantidas em ignorância por aqueles no poder. E o filósofo rei é aquele que consegue sair da caverna e contemplar a verdadeira realidade, o mundo das ideias. Platão argumenta que o filósofo rei, após essa experiência transformadora, deve retornar à caverna para guiar os demais prisioneiros em direção à libertação e ao conhecimento. Isso porque o filósofo rei, tendo alcançado a compreensão do bem, a causa primordial de tudo, é capaz de governar a cidade de forma justa e sábia, aplicando o conhecimento adquirido no mundo concreto. Portanto, na visão de Platão, o filósofo rei é aquele que, após a árdua jornada de ascensão ao mundo das ideias, assume a responsabilidade de liderar e educar a sociedade, guiando ao rumo à justiça e à felicidade. Platão deixou um legado filosófico que transcende o tempo e ainda ressoa nos dias de hoje. Vamos falar sobre e como seus ensinamentos podem impulsionar as pessoas a encontrar significado e direção em um mundo cada vez mais complexo. Aqui estão os principais pontos sobre o legado de Platão. Fundação da academia. Ele fundou a primeira instituição de ensino superior no mundo ocidental, a Academia de Atenas, que funcionou por cerca de 900 anos. Teoria das ideias. Desenvolveu a teoria das ideias ou formas que propõem que o mundo sensível é apenas uma sombra do mundo das ideias eternas e imutáveis, incentivando a busca por valores e virtudes absolutas. Diálogos. Seus escritos são na forma de diálogos, com Sócrates frequentemente como personagem principal, explorando questões filosóficas fundamentais nos quais o questionamento e o debate eram fundamentais para a busca da verdade. Política e justiça. Em A República, primeira grande utopia política ocidental, ele discutiu a natureza da justiça e propôs uma sociedade governada por filósofos reis. Epistemologia. Contribuiu para a teoria do conhecimento, distinguindo entre opinião e conhecimento verdadeiro. Influência em Aristóteles. Professor de Aristóteles, cuja filosofia, embora divergente em muitos aspectos, foi profundamente influenciada por Platão. Impacto na filosofia ocidental. Suas ideias moldaram a filosofia ocidental, influenciando pensadores como Santo Agostinho, Descartes, Kant e muitos outros. Metafísica. Ele introduziu conceitos fundamentais na metafísica, discutindo a natureza da realidade e da existência. Educação. Defendeu a importância da educação filosófica para o desenvolvimento pessoal e cívico. Dialética.
desenvolveu o método dialético, que envolve a investigação de conceitos através de diálogos e questionamentos sistemáticos. Dualismo platônico. Introduziu o dualismo, a ideia de que a realidade é composta de dois aspectos distintos, o mundo físico e o mundo das ideias. Ética. Sua ética se baseia na busca do bem supremo e na harmonia entre as partes da alma, racional, espiritual e apetitiva. Promoveu a virtude como a base de uma vida significativa, lembrando-nos da importância de valores éticos em nossas decisões. Influência na teologia. Suas ideias foram integradas e adaptadas pela teologia cristã, especialmente por pensadores como Santo Agostinho. Mito da caverna. Ele apresentou o famoso mito da caverna, uma alegoria sobre a percepção, realidade e conhecimento, descrevendo a jornada da ignorância para o conhecimento, enfatizando a importância da educação e da iluminação. Arte e estética. Discutiu a natureza da arte e da beleza, influenciando a estética filosófica. Ciência e matemática. Ele valorizava a matemática como uma via para entender a realidade, o que influenciou o desenvolvimento da ciência. Psicologia. Explorou a natureza da alma e suas partes, contribuindo para a psicologia filosófica. Esses pontos adicionais ajudam a ilustrar a abrangência e profundidade do legado de Platão em várias áreas do conhecimento.